que eu aprendi sobre a vida com Bloodborne? Cara, vai fazer muito sentido, eu não saio do vídeo ainda, pera aí. Oi, eu sou o Vinícius, seja bem-vindo ao JPM e bora pro vídeo. Bloodborne é um jogo de videogame no estilo Souls-like que são principalmente conhecidos pela sua dificuldade. Esses jogos eles são praticamente injustos, onde todos os inimigos têm muita força, você geralmente é um pouco fraco. O jogo te obriga a aprender toda a gameplay ali, toda a mecânica do jogo. Ele é literalmente famoso pela dificuldade. Então, o Bloodborne saiu em 2015 e alguns meses depois do lançamento dele eu comprei e joguei. Eu tava curtindo bastante, eu tava conseguindo passar do jogo com bastante sufoco, tava conseguindo evoluir, até que eu cheguei num boss que chama Vicar Amélia, e aí eu dropei o jogo. Eu não consegui passar ali de jeito nenhum, porque ao invés de enfrentar o boss e decorar ali o moveset e melhorar, eu ficava buscando outros caminhos que não tinham, e eu tentava buscar outro jeito de ficar mais forte, de farmar, de upar, que já não tava funcionando mais, então eu continuava fazendo a mesma coisa, esperando que desse certo. Já vai entender aí o que eu tô falando. E aí depois disso, uns 3, 4 anos depois, eu joguei Bloodborne de novo, eu comecei do zero, eu joguei melhor dessa vez, até que eu cheguei na Vicar Amélia e eu não consegui passar dela de novo, eu tropei o jogo pela segunda vez. Porque ao invés de melhorar no jogo e realmente tentar passar, eu já tava convencido que eu não conseguia por causa do meu passado. Por causa da outra vez que eu não tinha conseguido, já tava na minha cabeça certo que eu não ia conseguir passar de lá e que o jogo não era pra mim. E várias vezes na vida eu já pensei sobre isso, sobre várias coisas, e eu vou explicar um pouco mais pra frente. Aí, no ano passado, eu comecei a fazer live de gameplay na Twitch, que era uma coisa que eu queria fazer já fazia tempo. Eu gosto e admiro muito os streamers, as lives, eu gosto muito mesmo de assistir, tanto que eu quis fazer parte disso também. Inclusive me segue lá na Twitch, o link tá aqui na descrição e a gente pode fazer essas metáforas sobre a vida ao vivo e você vai ser bem-vindo demais lá, valeu. Então, o primeiro jogo que me veio na cabeça para jogar foi justamente o Bloodborne. Primeiro porque os Souls-like são muito populares na Twitch, e segundo que eu pensei, eu sempre achei esse jogo animal, principalmente pelo mundo dele, pela ambientação, e eu pensei que se fazendo live eu teria esse desafio, me forçaria a terminar o jogo, a passar essas partes pelo desafio de não largar, né? Porque ia ter mais gente envolvida ali e tal, assistindo, né? Eu simplesmente comecei a fazer live com o meu Play 4 e com o meu notebook antigo, jogando Bloodborne. Acho que foi a única vez na minha vida que eu simplesmente comecei uma coisa, sem pensar milhões de detalhes e problemas e o que eu posso fazer, o que eu não preciso, o que eu preciso ainda. Eu só comecei, foi muito da hora isso. Então, pela terceira vez, eu fui jogar o Bloodborne do começo e dessa vez eu fiz diferente. Eu joguei do jeito que uma streamer que eu gosto muito, a Mars, do jeito que ela joga. Ela basicamente passa e explora por cada caminho e ela às vezes gasta 3, 4 horas num boss tranquilamente, e isso é normal, sabe? Então eu falei, eu vou jogar que nem ela, e eu fiz isso e deu certo. Até consegui views e followers na Twitch, as melhores lives que eu já fiz, tanto de resultado quanto de eu mesmo curtir, foi a época mais legal que eu fiz até agora. Mas teve uma parte do jogo que ficou muito marcada pra mim, e é isso daqui que eu pensei tanto na vida que eu quero passar pra você. O Bloodborne é um RPG de ação, então é pancadaria ali o tempo inteiro, só que ele também é um jogo de terror, ou de horror, né? De horror. Ele tem algumas partes que dão muito medo. Tem uma área em especial que chama Pesadelo de Menses. Nessa área você começa tranquilo e tal, você vai explorando até que você chega meio que na entrada de um castelo, ele tem um hall ali de entrada gigantão. Aí você entra ali e tem simplesmente uma aranha gigante de tipo uns 20 metros assim, ela tá pendurada numa viga assim de ferro, numa tábua assim suspensa, numa viga de ferro, né? Ela tá ali gigante e tem várias outras gigantes também, só que menores, né, do lado dela. Então eu entrei ali, a primeira coisa que eu pensei é um boss. E só que não era um boss, né? Era só um inimigo especial. E eu tenho medo de aranha, né? Sempre tive e tal. Eu nem vou colocar como essa área aí, mas se você quiser, coloque no YouTube. É Bloodborne, Pesadelo de Menses, pra você ver como que é, do que eu tô falando. Mas o grande lance do jogo é que a ambientação do jogo é tão boa que você entra dentro do jogo de um jeito assim, cara, impressionante. E eu tava jogando no escuro, tava jogando de fone de ouvido, eu tava dentro do jogo, eu tava vidrado naquele jogo. Eu não quis parar de jogar, não pensei em parar de jogar enquanto eu não zerei o jogo. Eu acho que eu joguei ele por, talvez tenha dado até uns 2 meses, mas eu curti demais. Foi o meu jogo preferido do ano passado, que eu joguei ano passado. Aí eu entrei nessa sala, ela tem uma entradona assim, uma parte reta ali, você pode passar debaixo das aranhas, ou então pela direita tem um caminho um pouco diferente, que tem uma escada. Aí você sobe essa escada e ali, tipo, tem uma outra aranha, mas são dessas menores. Aí você passa por ali, tem um acesso a essas vigas que elas estão penduradas, né? Então você chega ali, você consegue passar por essa viga e ainda não triggera elas. Não dá o gatilho, não ativa elas, né? Então você passa por ali, daí tem um item, você pega o item aqui. Aí eu caí e elas ainda não estavam atrás de mim, né? Eu pensei, puta, de boa. Aí eu fui andando um pouco mais, e aí fui pegar outro item, e aí sim, triggerou as aranhas. E aí elas caíram, cara. A pior coisa foi o som das aranhas assim caindo no chão, cara. O som que fez, eu tava de fone de ouvido tão no escuro, assim, vidrado dentro do jogo.
Cara, mas deu um medo, mano. Já me deu um desespero, assim, uma atrás da outra e tal. Aí eu saí correndo, eu enrosquei ali num lugar, fiquei parado, ela veio todas em cima de mim, assim, a gigante e tal. Nossa, cara, me deu um desespero. Me deu uma aflição, assim, no corpo, cara. Um arrepio, uma gastura, assim, no corpo inteiro. Eu me encolhi todo, mano. Eu joguei o controle aqui, assim, na minha mesa. Falei, eu dei um grito, assim. E eu não tenho essa parte gravada, tal, não tava gravando nesse dia. Mas, cara, me deu um susto, assim. O maior susto que eu já tive no jogo foi esse daí, com certeza. Cara, eu fiquei assim. Eu fiquei em choque, na moral. Aí eu até parei de jogar aí nesse dia, fui voltar só no outro dia. Mas aí, aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu vou falar agora. Daí depois disso eu pensei, cara, como que eu vou passar daí? Eu não quero dropar o jogo de novo, eu tô gostando demais, só que eu tenho passado isso daí. E na moral, foi uma coisa que me deu muito medo, cara. Aí eu procurei no YouTube essa área aí pra ver alguém jogando, né? Aí até que encontrei um cara, eu não lembro o nome dele, mas é um cara que também tinha medo de aranha assim, daí ele tem uma estratégia muito da hora pra passar disso daí. Ele fez assim, ele tava de fone, aí ele tirou o fone, ele ficou sem ouvir o jogo e ele afastou a cadeira. Ele afastou a cadeira e jogou aqui assim, ele se encolheu todo e ficou jogando assim de longe, né? Passando assim. E aí no jogo, ficou olhando pro chão, assim, com o personagem no jogo, né? Ficou olhando pro chão e passou correndo. Desse mesmo jeito que eu fiz. Aí fazendo isso, eu pensei em copiar ele, né? Eu fiz a mesma coisa que ele fez. Aí eu consegui passar. Aí você sai correndo ali, aquela aranha gigante, ela não sai daquela área. As outras te seguem até um certo ponto, depois elas param. Só que depois dessa fase, tem tipo uma ponte ali que tem outro inimigo especial que é muito forte. Pra passar dele, eu precisei de umas 3 vezes. Eu morri umas 3 vezes, então eu tive que passar pelo aquele mesmo lugar umas 3 vezes, cara. Nossa, e é aqui que eu quero chegar. Então, enfim, eu consegui passar dessa área, eu consegui zerar o jogo e tal. E até zerar o jogo eu tava com receio que tivesse outra área igual essa, que tivesse essas aranhas aí. Nossa, eu fiquei o tempo inteiro aflito assim, jogando, sabe? Incomodado. E o que isso tem a ver com a vida, cara? Agora, pra explicar a parábola pra vocês. Enquanto eu tava jogando Bloodborne, principalmente depois dessa parte, eu tava pensando muito na minha vida, que eu tava vivendo ali no momento. Eu joguei mais ou menos de agosto a outubro do ano passado. E nessa época eu tinha um pesadelo muito recorrente, cara. Praticamente todo dia. Eu sonhava, percebia que eu tava sonhando, e aí eu tentava acordar e eu não conseguia. Por exemplo, eu deitava assim, eu percebia que eu tava sonhando, eu tentava acordar. Daí, por exemplo, eu levantava assim no sonho, eu falei, pô, acordei. Aí eu acordava dentro do sonho, que nem naquele filme Inception, sabe? Eu acordava dentro do sonho, às vezes acontecia 4, 5 vezes no mesmo sonho. Eu ficava desesperado, mano. É sempre uma atmosfera assim de, sei lá, de terror, assim, de opressão, assim, sabe? Sempre uma experiência assim muito ruim. Eu acordava todo ansioso, cansado, sabe? E daí na hora de acordar era literalmente difícil. Às vezes eu sonhava assim que eu não conseguia abrir um olho, que eu tava ficando cego. Nossa, eram umas coisas assim, era horrível, cara, horrível. Aí eu acordava com raiva e eu ficava com receio de dormir às vezes pra não cair nesse sonho. Então isso ficou muito forte pra mim. Acho que eu fiquei mais de um ano tendo esse sonho, cara, literalmente. E aí se encaixa bastante na minha vida. Porque nesse sonho o que? Eu percebia que eu tava sonhando, eu percebia que eu tava no pesadelo, não conseguia acordar. E várias vezes na vida eu me sentia assim. Eu tentava mudar uma coisa e eu não conseguia. E eu achava que eu conseguia, só que tava errado do mesmo jeito. Eu ficava nesse looping, assim, sabe? Travado nisso. E as coisas não mudavam, assim, e eu não sabia mais o que tentar, sabe? O tema e o plot do Bloodborne é um pesadelo, é um mundo de pesadelo. Então a história é basicamente você acordar desse pesadelo. E um dos finais do jogo, literalmente, é você acordando desse pesadelo. Então ali, tudo cheio de monstro, de fera ali, você caçando aqueles monstros. Então é literalmente pesadelo, sabe? Toda essa atmosfera de horror do jogo. Então eu meio que jogava e queria terminar porque eu queria vencer esse pesadelo de um jeito metafórico, alegórico, assim, sabe? E mostrar pra mim que eu tava superando esse medo, sabe? Essa questão minha. Então eu pensava assim, depois de vários anos, eu tenho que conseguir agora. Antes eu joguei e eu não consegui, mas agora eu vou jogar e eu vou conseguir. Então era a mesma coisa do sonho, sabe? Eu tentava acordar e não conseguia, eu não conseguia passar do sonho. E eu queria chegar numa época ali que eu não mais teria aquele pesadelo, não mais teria essa sensação de tentar e não conseguir, sabe? Então fazer live junto e terminar o jogo foi um achievement pra mim, sabe? Foi uma conquista, assim, foi uma coisa que eu tenho, assim. Porque várias vezes na minha vida eu tentei e não consegui, e eu simplesmente desisti, sabe? Sem ter tentado tudo que dá pra tentar, sem ter esgotado todas as opções, sabe? Minha adolescência inteira foi basicamente assim. Então agora mais velho, eu não sou mais assim, eu consegui construir isso, consegui conquistar isso. Deus me deu isso, graças a Deus. E eu não percebi, sabe? Até esse momento eu não tinha percebido. Então jogar o jogo me fez trazer isso pra fora, sabe? Me fez entender melhor. E, cara, eu gostei demais das experiências, assim. Porque foi muito da hora. Eu jogava o que eu tava vivendo, sabe? De algum jeito. Foi muito legal. Foi muito especial, assim. Então agora tentando alguma coisa, por exemplo, tentando
nesses canais. Se esse vídeo não der certo, eu vou continuar postando, eu vou trocar de tema, eu vou fazer uma coisa diferente, mas eu vou continuar postando, sabe? Porque eu sei o que eu quero agora, eu sei o que consigo e eu sei que eu não deveria desistir, sabe? Até também isso se torna um ponto negativo, porque eu posso esperar demais, tem pessoas a esperar demais, querer demais e acabar me frustrando. E a parte das aranhas eu vi como se fosse um trauma, sabe? Como se fosse um medo. Porque na vida, várias vezes a gente passa por uma situação traumática assim e elas não tem nenhum aviso, sabe? Você simplesmente dá de cara com o negócio. E aí, aquilo não vai simplesmente sumir, sabe? Você vai ter que passar por ali, você vai ter que achar um jeito de superar aquilo. Então naquela parte das aranhas ali não tinha outro jeito. Eu até procurei outro jeito, procurei no YouTube se dava pra não passar por ali, mas eu tinha que passar por ali. Por exemplo, eu tive experiências muito ruins assim, no âmbito profissional e eu trouxe pra mim uma mentalidade de escassez financeira, assim, sabe? Por exemplo, com os canais aqui, ficou muito marcado na minha cabeça o meu histórico profissional, sabe? Então eu pensei, pô, eu não vou conseguir por causa disso, daquilo. E nenhum desses medos, eles simplesmente sumiram, sabe? Nenhuma dessas questões simplesmente foram resolvidas. Eu não esqueci nada disso. E eu continuo lembrando, na real. Só que o que eu fiz? Eu simplesmente continuei mesmo com tudo isso, sabe? Eu simplesmente passei por aquele lugar, mesmo com medo. Eu simplesmente tive que continuar. E às vezes na vida é assim, a gente literalmente tem traumas. E recentemente eu perdi um grande amigo, meu melhor amigo de infância. Recentemente eu perdi ele. E essa dor e essa marca simplesmente vai continuar, sabe? Não tem o que fazer, vai continuar. Não existe um esquecer. E o superar não é simplesmente esquecer. O superar é você continuar vivendo e você se tornar mais forte que aquilo. Você achar um outro meio de viver, de pegar essa alegria e essa companhia, essa, sabe, comunhão assim com outra pessoa. Não superar é passar por aquilo, sabe? Não necessariamente esquecer. E assim, na vida a gente tem que simplesmente continuar, achar um caminho diferente. Jogando Bloodborne se encaixou muito com esse lance do pesadelo que eu tinha e essa parte das aranhas pra mim foi assim um trauma, sabe? E simplesmente continua, mas eu tinha que passar por lá, do mesmo jeito que é na vida. Assim, a gente não esquece das coisas, mas a gente tem que continuar, tem que passar por lá e tem que vencer as coisas. E se a gente não fazer, se a gente não tentar, cara, ninguém vai fazer por nós. Principalmente todas as paradas mental health, a gente tem que conquistar, a gente tem que lutar. E junto com Deus a gente consegue vencer, com certeza. Mas e aí, mano, faz sentido tudo isso daqui que eu falei? É realmente uma metáfora da vida que eu quis trazer aqui pra vocês. Quero fazer mais vídeos desse. Cara, valeu demais por estar aqui. Se inscreve aqui pra mais metáforas da vida, dicas de YouTube, empreendedorismo digital. Aqui no canal você vai ser bem-vindo demais, você vai me ajudar a crescer o canal nesse começo aqui. Cara, que Deus te abençoe, mano. Abençoe sua saúde física e mental, sua família. E te dê crescimento aí nos seus projetos, cara. Te abençoe com o amor dele e tal, com a presença dele. E obrigado demais, cara. Até a próxima, hein? Valeu.